Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da grande vitória do Tarcísio, tá? Como eu falei para vocês, essa eleição de 2024 mostrou que a direita ganhou muito mais do que a esquerda, avançou muito mais do que a esquerda, Bolsonaro um grande ganhador nessa história toda, mas não tem como negar que o Tarcísio também ganhou espaço e isso é muito importante, porque lembra, o Tarcísio está começando agora na política, gente. O Tarcísio era um ministro do Bolsonaro, ele começou agora a crescer politicamente com a eleição dele para o governo de São Paulo em 2022, e agora está se mostrando cada vez mais independente e forte, o que é positivo. Tem um pessoal aí falando que não porque o Tarcísio tomou o lugar do Bolsonaro e coisa e tal, e o Nunes agradeceu o Tarcísio, esqueceu do Bolsonaro, tá vendo? Falei que o Nunes não ia ajudar o Bolsonaro e coisa e tal. Amigo, que negócio é esse? Você acha que o acordo de ajuda era para discurso? Não, ajuda vai vir aí, pode deixar. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Se chegar lá em 2026 e a coisa mudar, tudo bem, mas discurso é discurso, meu amigo. Discurso é para a plateia. Não interessa o que ele fala. O importante desse discurso, que foi o que o Nunes quis colocar aqui com força, e eu acho importantíssimo, é exatamente ter colocado destaque em cima do Tarcísio, porque o Tarcísio precisa dessa musculatura para ser candidato em 2026, se for o caso. Continuo mantendo, Bolsonaro é o melhor candidato para 2026. Mas o Tarcísio não é um mau candidato, não. É uma alternativa bastante razoável e precisa justamente se mostrar como um político por si só. Ele não pode ser visto como um cara subordinado, subsidiário de outra pessoa. Ele tem que ser visto como um político por próprias forças. E é isso que o Nunes ressaltou. Essa notícia foi sugerida por Dama da Mandioca, Calma Calabreso, Calma Calabreso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Ricardo Nunes, né, que ganhou a eleição lá de São Paulo, ganhou com o apoio do Tarcísio e do Bolsonaro, e segundo muita gente coloca, foi o Tarcísio que trouxe o Bolsonaro para o acordo, ali foi costurado toda a ideia de apoio ao Nunes e foi uma ideia vencedora, né? Não é que o Nunes não tivesse já chance por si próprio, tá? O Nunes sendo o atual prefeito, tendo a visão já meio de picolé de chuchu, né? O pessoal de São Paulo adora um picolé de chuchu, né? O PSDB governou São Paulo por não sei quanto tempo aí. Enfim, o cara tinha tudo para ganhar de qualquer forma, o Nunes, né? Ainda mais com um candidato fraco como Boulos. Mas foi importante ter todo esse apoio, toda essa ampla base de apoio em todos os outros partidos do centro, da centro-esquerda até a direita, apoiando o Nunes lá em São Paulo. E de fato teve aí um estresse, o Bolsonaro no primeiro turno não apoiou tanto o Nunes quanto o Nunes esperava que ele apoiasse por conta do Marçal e coisa e tal, mas no final das contas deu tudo certo. Houve o ganho, né? E o Nunes decidiu reforçar que foi o Tarcísio o cara que manteve o apoio o tempo todo. Gente, isso em política é muito importante, tá? Porque é o grande capital de um político, é a palavra dele. No final das contas, todos esses acordos que são feitos lá em Brasília, uma parte deles é escrita, é assinado contrato e coisa e tal, mas a grande parte é acordo de boca. E se tu perde a credibilidade nisso, tu começa a fazer acordo e não obedecer, isso pode ser ruim para você. De novo, não foi isso que aconteceu com o Bolsonaro no primeiro turno. Por quê? Porque Bolsonaro sempre foi reticente com relação ao Nunes. Então o Nunes sabia que tinha o apoio do Bolsonaro, muito mais no sentido de não ter um candidato bolsonarista na eleição, do que no sentido de ele ir lá e apoiar o Nunes abertamente. O apoio do Bolsonaro ao Nunes sempre foi mais nesse sentido, de Bolsonaro não apoiar outro candidato. E de fato o Bolsonaro não apoiou nenhum outro candidato, ele não apoiou o Marçal. Deixou claro que não apoiava o Marçal. Ah, mas teve um monte de bolsonarista que se bandeou pro lado do Marçal. Eu lamento muito por essas pessoas, né? Cada um aí é enganado o que quiser, do jeito que quiser, mas enfim, teve, mas o Bolsonaro não tem controle sobre as pessoas, né? As pessoas fazem isso daí. E então eu não acredito que Nunes tenha esse sentido traído por Bolsonaro por ele não ter focado muito no primeiro turno. O que aconteceu naquele momento foi exatamente isso. O apoio do Bolsonaro ao Nunes era muito mais no sentido de não colocar um empecilho, não colocar outro candidato lá em São Paulo, e isso o Bolsonaro cumpriu, né? Mas não tenha dúvida, o Tarcísio se empenhou muito mais na eleição do Nunes do que o Bolsonaro. E o Nunes reconheceu isso. O Nunes agradece ao líder maior Tarcísio e só cita Bolsonaro ao falar de vice, né? O pessoal aqui é da mídia esquerdista, então é lógico que eles adoram criar caso.
A mídia esquerdista, a isentosfera e a esquerda e a marsalosfera, tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá vendo? Bolsonaro apoiou Nunes e o Nunes só falou do Bolsonaro ao falar do vice. Aliás, elogiou o vice indicado pelo Bolsonaro. O vice é o vice do Bolsonaro, ou seja, no final das contas, o Nunes, os dois lados cumpriram a coisa. É o típico acordo correto em política, né? O que o Nunes quis fazer foi justamente ressaltar o Tarcísio, e o Tarcísio precisa disso, gente. O Tarcísio está começando agora na política, diferente do Bolsonaro, que já tinha anos e anos de acordos lá na Câmara, que o pessoal sabia que podia fazer acordo com ele, que tinha uma visão própria dele de mundo e coisa e tal. O Tarcísio não tem isso, o Tarcísio está começando agora na política, então ele precisa dessa força que o Nunes está dando para ele, e é uma coisa muito positiva. Porque o que eu falo para vocês, o grande nome da direita continua sendo o Bolsonaro. O Tarcísio é uma excelente alternativa. A gente não sabe como é que vai ser 2026, se vai ter a candidatura de Bolsonaro ou não. A gente não sabe quem é que vai candidatar em 2026, mas é o que eu falo para vocês sempre. Ideias são mais importantes que pessoas. Você pode achar que é uma injustiça com o Bolsonaro, tá um monte de gente aí paparicando o Tarcísio, elogiando o Tarcísio e coisa e tal, mas lembra que isso é positivo pra gente. O Tarcísio tá do lado correto, o Tarcísio tem as ideias conservadoras, o Tarcísio é a favor das escolas cívico-militares, o Tarcísio é a favor de privatização, é a favor da liberação econômica. Então o Tarcísio está com as ideias todas corretas nesse momento, então é ótimo. Que bom que a esquerda prefere apostar no Tarcísio do que apostar no Bolsonaro. Deixa eles acharem que estão atingindo a direita, estão dividindo a direita. Não tem problema, não estão não. As ideias da direita continuam todas vivas com o Tarcísio aqui, ó. Olha aqui, o pessoal falou, Tarcísio mostra autonomia, banca Nunes e aumenta seu capital político nas eleições. Sim, eu concordo com essa leitura aqui do Rafael Fantin e da Luísa Purchio. De fato, o Tarcísio é um dos grandes ganhadores dessa eleição. Não é só isso não, aqui, olha só, o Tarcísio venceu em 96% das cidades de São Paulo com eleição de correligionários e aliados. Se Bolsonaro conseguiu uma boa vitória no Brasil inteiro, elegendo muita gente ligada ao PL, coisa e tal, mais à direita e coisa e tal, foi uma vitória maiúscula do Bolsonaro no Brasil todo nessa eleição para prefeito, a vitória do Tarcísio em São Paulo é ainda mais impressionante. 96% das cidades de São Paulo têm correligionários, pessoas que fazem parte da base do Tarcísio, né? A base do Tarcísio é bem ampla lá em São Paulo, tá? Tem o PSD, tem um monte de... Tem partidos que eu não gosto ali, o PSD eu não gosto não, mas é a base do Tarcísio, tá com o Tarcísio, e de certa forma o Tarcísio tá por trás dessa grande vitória desse pessoal todo lá em São Paulo. De novo, isso desembarca nesse negócio aqui, ó. Tarcísio está se mostrando um candidato autônomo, uma figura da direita que tem uma força muito grande, que tem uma visão importante e que está conseguindo avançar com essas pautas. A esquerda parece que já percebeu que não vai conseguir emplacar nada do lado deles, então deixa o pessoal ficar achando bom, né, o Tarcísio, pelo menos não é o Bolsonaro e coisa e tal. Sendo alguém da direita, sendo alguém com as pautas corretas, com as ideias corretas, tá excelente. Bolsonaro merece mais, eu tenho certeza, e Bolsonaro tem qualidades muito melhores do que o do Tarcísio, inclusive na política, como eu já falei para vocês. Mas o Tarcísio está avançando muito rapidamente, né? Aqui, ó. Michel Temer agradece a Tarcísio por vitória de Nunes e conclui, venceu a moderação. A moderação aqui, portanto, não é moderação dos ideais da direita, não é moderação da liberdade econômica, não é moderação na questão das pautas da direita, é moderação meramente na hora do trato com os adversários. O Bolsonaro sempre teve um tipo, né, um jeito muito agressivo contra a esquerda, contra o Lula e coisa e tal. E isso é uma coisa positiva, tá? Isso é algo, sem dúvida alguma, muito positivo. Mas você sair disso para vir para Tarcísio, eu não vejo problema nenhum nisso daí, tá? Acho que o Tarcísio está bem posicionado nessa história. O importante são as ideias, muito mais do que as pessoas. Muito embora eu continue dizendo, Bolsonaro é a melhor opção em 2026. E eu espero, sinceramente, que o Tarcísio fique do lado do Bolsonaro. E aí que eu digo para vocês o seguinte, eu não sei se isso daqui é verdade, tá? Aqui, ó, Igor Gardelha, Tarcísio avisa aliados que desistiu de se filiar ao PL do Bolsonaro. Eu não sei o que está por trás dessa decisão, não sei o que está por trás dessa história toda aqui, não sei nem se isso é verdade, porque lembra, o Igor Gardelha, o pessoal da Metrópolis, é todo mundo esquerdista, então para eles estarem querendo apenas criar atrito entre Bolsonaro e Tarcísio, pouco custa. Pode ser que seja só isso mesmo, só querem criar atrito entre eles aí nessa história. Isso é uma possibilidade, mas sem dúvida alguma, isso daqui me deixou chateado. Isso daqui me deixou com o pé atrás com o Tarcísio.
Eu espero que essa história seja resolvida de uma outra forma satisfatória. Então, porque se não for isso, se o Tarcísio, para ganhar a moderação, para agradar ao lado de lá da história, começar a abandonar Bolsonaro abertamente, eu sinceramente não sei se votaria nele não, tá? Assim, gosto do Tarcísio, gosto das ideias dele, acho que ele está no caminho correto, mas se ele começar a se associar com o PSD, se associar com o Kassab e abandonar Bolsonaro, isso para mim é uma marca de não votar no cara. Mas não sei, mas calma, porque o que eu falo para vocês, isso daqui ó, é esquerda falando, então vamos com calma, né? Aqui ó, a Globo celebra a vitória de Tarcísio, candidato preferido do establishment para 2026. Quem está dizendo isso daqui é a revista Fórum, tá? É o pessoal da esquerda. A esquerda está apavorada com o Tarcísio, por isso que eu digo para vocês, o Tarcísio é um bom nome. O pessoal da esquerda sabe que o Tarcísio vai implementar as pautas da direita, ele não vai implementar as pautas da esquerda, ele vai ser contra a esquerda. E estão apavorados exatamente porque o Tarcísio, como ele tem esse trato mais moderado, ele não compra tanta briga quanto o Bolsonaro comprou, isso, o establishment, a Rede Globo, esse pessoal todo está do lado do Tarcísio. Acho ótimo, não vejo problema nisso daí. Essa ideia de que o pessoal tem de botar gente cada vez mais radical nessa história, eu não vejo. Eu acho importante o seguinte, o Tarcísio tem que ter o apoio do Bolsonaro, tem que estar do lado do Bolsonaro. O Tarcísio, se abandonar o Bolsonaro para agradar o centro, ele vai acabar como o centrão do Moro, do pessoal do MBL e coisa e tal. E por quê? Teoria dos jogos. Os extremos vão sempre ganhar essa briga. Para o Tarcísio ter chance em 2026 ou 2030, não sei como é que vai ser o planejamento aqui para frente, ele precisa do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que tem a liderança da direita, e tem mesmo. E tentaram mudar isso e não conseguiram, né? Aqui, ó. O Intercept também está chorando aqui. A esquerda está chorando. A esquerda não gosta do Tarcísio. A esquerda está reclamando aqui justamente porque o Centrão foi o grande ganhador, eu não sei o que lá, lorota, Centrão não ganhou nada, quem ganhou foi a direita, foi o PL, mas realmente em São Paulo é impressionante, o Tarcísio ganhou muito, e a esquerda está aqui chorando pra caramba por conta disso, porque isso traça um caminho muito firme para a direita para 2026. Finalmente, o establishment, o pessoal já percebeu que esse encaminhamento das ideias da população brasileira em direção à direita é inevitável. Não é como se Bolsonaro tivesse causado isso. Já estão entendendo esse negócio. A questão, isso já está dado. Bolsonaro era a figura que estava lá. Uma figura mais moderada eu acho adequada, desde que tenha o apoio do Bolsonaro. Vamos ver se o Tarcísio, que o Tarcísio é inteligente, que ele está fazendo um jogo bacana, que ele está conseguindo avançar bem nessa carreira dele, eu não tenho dúvida, que ele ganhou muito agora, eu não tenho dúvida. Vamos ver se ele é esperto mesmo, porque se ele for esperto mesmo, ele vai continuar desse jeito, mas costurando, mantendo o apoio do Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.